Meu Deus do céu! Olá, amigos, tudo bem? Bom, se você tá aqui pela primeira vez, eu sou a Isabel Nascimento e esse é o canal Imparcialmente Santista. Seja muito bem-vindo. Deixa seu like, se inscreve no canal, vamos bater a meta de 30 mil inscritos aqui no canal, que a gente tá muito perto. Hoje, nesse vídeo, eu vou falar sobre essa desgraça, sobre esse jogo horroroso, sobre essa péssima atuação de um time aí chamado Santos Futebol Clube, não sei se vocês conhecem. É um time que, assim, quando ele tá ali com a mão no G4, ele fala, não. Aí ele chega quase no G4 ali, não. Aí ele tá com 12 jogos de invencibilidade, não. Vamos perder pra um time que a gente nunca perdeu na Vila Belmiro. E esse foi o jogo de hoje. Mas antes, eu preciso dizer aqui pra você, vou colocar na descrição, questionei muito o Santos Futebol Clube aí, num vídeo que eu gravei faz umas 5 horas atrás, dizendo que o Santos precisava se posicionar a respeito do Robinho, da contratação, dos patrocínios e tudo isso. Vou deixar a nota aqui embaixo, então é o que eu falo, a gente questiona ou pergunta as atuações do Santos, as atitudes do Santos, e quando ele se posiciona, a gente também tem que vir aqui, então aqui eu enalteço a posição do Santos, a favor ou não, gostando ou não, a gente tem que pelo menos ficar contente que existiu uma posição do Santos. Vou deixar na descrição, porque eu acho muito interessante que a gente leia aí de forma oficial, não por meios de Marisa, não por meios de Orlando Rolo, mas sim da instituição Santos Futebol Clube. Vou deixar na descrição. Agradeço ao Santos aí pelo seu posicionamento. Não agradeço ao Santos pelo seu posicionamento em campo hoje, né? Hoje, de fato, um jogo terrível, um jogo horrível, um jogo nojento do Santos Futebol Clube. Talvez aí os seus piores jogos em 2020. Na minha opinião, o pior jogo ao comando do técnico Cuca. O Santos hoje, ele entrou em campo sem o Alisson, sem o Lucas Veríssimo e sem o Marinho. Nem no banco estavam. Além das atuações, além das perdas, né, que a gente já tinha de Soteldo e Sanches. Logo, a gente tem esses 5 jogadores titulares no jogo. O Alisson não estava sendo tão titular, mas assim, além desses 5 jogadores, também tinha o Jobson suspenso. Então, a gente pode contar que basicamente metade do time do Santos não estava em campo, não estava podendo jogar pelo time do Santos. Sabíamos da dificuldade, o Santos aí enfrenta uma maratona de jogos, Libertadores, a Copa do Brasil começa para o Santos Futebol Clube no fim do mês, a gente tem aí uma porrada de brasileiro, o brasileiro e a Copa do Brasil só acabam lá para fevereiro, será uma sequência muito difícil, isso vai acontecer. Marinho, o Lucas Veríssimo e o Alisson com desconfortos, com lesões na perna, na coxa, e o Jobson aí suspenso. E a gente tem o Sanches, né, que só volta no ano que vem, e o Soteldo aí na seleção venezuelana. Como eu disse, né, hoje era a chance do Santos chegar no G4 e o Santos aí perde a sua invencibilidade. Invencibilidade pra mim, gente, assim, é importante, é legal a gente olhar, mas foram muitos empates, foram jogos que o Santos poderia ter jogado melhor. Então, assim, a invencibilidade existe, mas é um número, é uma estatística. Como se o Santos hoje tivesse ganho, tivesse marcado esse gol com o Marcos Leonardo no final, seria um grande absurdo. Então, eu acho que é muito mais importante a gente ver um time que tinha as chances de chegar lá no topo, vendo o tropeço de Atlético Mineiro, tropeço gigantesco do Palmeiras, e o Santos não fez a sua parte. O Santos entrou hoje em campo com João Paulo, Pará, Laércio, Lua Pérez, Felipe Jonathan, Pituca, Giamota, Madison, Arthur Gomes, Caio Jorge e Lucas Braga. O Cuca aí faz algumas opções diferenciadas, né? Ele opta inicialmente por colocar o Pará no meio de campo, para jogar com 2 volantes, com o Pará e com o Pituca. Ele opta pela estreia oficial, aí jogando 90 minutos do Laércio. Eu achei que ele eventualmente fosse jogar com o Luiz Felipe. E lá no ataque, acho que é normal, né? A gente pensaria isso. Cuca tem umas insistências, principalmente ligadas ao Lucas Braga, mas eu acho que era a opção que a gente pensava, principalmente sem ter o Marinho, sem ter o Soteldo. Bom, o Santos ele solta essa escalação e parece que tem o Madison na lateral e o Pará no meio de campo. Como bem diz Lucas Mussetti no seu Twitter, a gente pensa muito, mas por quê, né? Por que ele tá fazendo essa opção e não o contrário? Jogando, por exemplo, o Madison de ponta, que tá vindo bem nos últimos jogos, e jogando o Pará na sua própria lateral. Foi uma ideia do Cuca que, na minha opinião, o desempenho não foi muito bom. Hoje, assim, foi o 18º jogo do Cuca no comando do Santos, isso é um dado muito interessante. E é o 19º
jogo do Cuca do comando do Santos e a 18ª formação do Cuca. Então ele realmente tá mexendo muito nesse elenco e tá bagunçando, até o que a gente viu em campo, um time bem bagunçado. E assim, nunca disse isso do Santos aí em toda a trajetória Cuca. Mas hoje eu senti um time confuso e mal treinado, com um esquema tático bem... Não consegui enxergar o que o Cuca queria dentro de campo. Bom, o Santos ele começa o jogo com um 4-4-2, com Pará e o Pituca, como eu falei, de volantes, né, jogando por dentro, Lucas Braga e Arthur Gomes abertos, né, Lucas Braga, ele é um ponto, o Arthur Gomes também é ponto, Arthur Gomes não é meia, e a gente tem aí o Jean Mota e o Caio Jorge por dentro. Eu acho que assim, a opção do Jean Mota como meia é boa. O Cuca ele tirou o Jean Mota no último jogo, ele faz isso de novo nesse jogo. A primeira alteração começa com o Jean Mota e eu não compreendo muito, porque pra mim o Jean Mota não estava atuando tão mal em campo. Bom, o Santos ele é muito agressivo inicialmente, mas ele não sabe finalizar. Ele tem aquela chance com o Caio Jorge, ele tem sequências e sequências aí de chances de matar o jogo, tanto com o Caio quanto com o Lucas Braga, e não acontece. O Santos abusa demais em cruzamentos, abusa demais em chutes de fora da área, mesmo o Felipe Jonathan foi um dos caras mais agressivos no primeiro tempo, e o Santos de fato teve muita chance de matar. O Atlético Goianiense tem a sua primeira chance no segundo tempo. Para vocês terem uma noção, o primeiro tempo termina com 6 finalizações do Santos, 35 minutos do primeiro tempo estavam 6 finalizações do Santos e 0 do Atlético Goianiense. O Santos, o João Paulo, ele não trabalhou no primeiro tempo, o Atlético Goianiense bem desorganizado. Para quem também não sabe, o Atlético Goianiense estava sem técnico, estava com o seu auxiliar Eduardo. Mancini acabou de ir lá pro Corinthians e o Atlético também perdeu um dos seus melhores jogadores, o Edson, o volante, que dizem aí, eu tenho que dizer, eu pouco assisto aos jogos, né, todos aos jogos do Atlético Goianiense, mas dizia que ele comandava esse time, ele é como se fosse um maestro aí do time do Atlético. Então, realmente o Santos ele perde sim a chance de poder ganhar esse jogo. Tô aqui olhando no meu roteiro. Bom, é o que o Lucas Musetti também colocou, o Éder coloca. O Santos tem uma boa chance no primeiro tempo. Tem aquele chute do Jean Mota e que tem uma ultrapassagem do Madison e um cruzamento na área. É isso, né? As poucas chances que o Santos tem são chutes ruins no primeiro tempo, chutes ruins do Felipe Jonathan, essa tentativa de fora da área com o Jean Mota e, infelizmente, gente, o Lucas Braga jogou muito mal no primeiro tempo até ele ser substituído. O Arthur Gomes estava apagado no jogo de hoje e o Lucas Braga muito mal, não conseguindo finalizar. O Santos errando muito, furando muito bola, então, de fato, assim, o ataque no jogo de hoje não funcionou. Bom, no segundo tempo as coisas mudam, o Cuca faz várias alterações, ele começa de cara aí, alterando, deixa eu pegar aqui, ele tira o Jean Mota e coloca o Lucas Lourenço. Não entendi, pra mim o Jean Mota estava jogando bem no primeiro tempo, talvez eu tiraria o próprio Lucas Braga, ele volta, aí o Cuca vai, Thailson, ele felizmente coloca o Ceará, ele coloca o Sander, ele coloca o Marcos Leonardo, o Cuca ele coloca, tem um momento do jogo que tem mais de 6 moleques da base jogando. Eu achei tudo muito confuso, porque assim, ele tira o Jean Mota e coloca o Lucas Lourenço. Ok, meia por meia você tá entendendo o que tá acontecendo. Aí ele tira o Arthur Gomes e coloca o Marcos Leonardo. Aí você manda o Caio Jorge, que não estava bem de centroavante, pra jogar de ponta. Continua não jogando bem. Marcos Leonardo perdeu um gol absurdo. O último minuto ali foi um gol que não dá pra se perder. Mesmo como aquele gol do Atlético Goianiense que eles perderam e depois marcaram puta de um golaço. Legal. Aí ele tira o Lucas Braga e coloca o Thailson. O Thailson que... a torcida não vai muito com o futebol do Thailson. Thailson não entra bem, novamente um jogo apagado. O Ceará entra, eu acho que das alterações a gente pode dizer que foi uma das únicas alterações que eu vi alguma coisa acontecendo. E depois ele coloca o Sander, que entra um pouco esquentado e não joga bem. Muitas alterações, esquema tático confuso, a defesa não foi bem, o Laércio não fez uma boa partida, as laterais estavam confusas. Ali você coloca o Madison para lateral, coloca o Pará no meio, Pará não joga bem. De fato, hoje o time do Santos foi uma bagunça completa. Não entendi esquema tático, não entendi o que o Cuca quis hoje. Achei alterações demais para um time que
estava perdido em campo. Foi horrível ver a dependência do Santos com o Marinho e a dependência talvez do Arthur Gomes em jogar do lado do Marinho, porque a partir do momento que ele era o cara mais sênior desse ataque, né, mais sênior do Santos, ele se perdeu bastante. No jogo de hoje, se a gente pode colocar aí o melhor e o pior em campo, o pior é difícil, porque o Laércio não foi bem e o Lucas Braga não foi bem, mas eu vou colocar novamente o Lucas Braga, não gostei da partida dele, e pra mim o melhor em campo foi o Pituca. Ficou nítido a cara do Pituca, de guerreiro, de que tava tentando de tudo nesse jogo extremamente bagunçado. Não tirando mérito aí do Atlético Goianiense, se tem algum atleticano aí, jogou bem o segundo tempo o Atlético, principalmente aquela jogada com o Janderson e o Chico, brilhante. O time do Atlético, pelo que jogou no segundo tempo, mereceu sim a vitória. Hoje o jogo foi muito difícil dizer, era um jogo pro Santos ter ganho, mas foi justo. Coisas que a gente tem que pensar para o próximo jogo. Estamos sem Pará e sem Pituca, os dois suspensos. O Santos volta a campo no sábado contra o Curitiba. A gente não tem Pará e não tem o Pituca. Teremos aí a volta do Jobson. Não teremos ainda Soteldo. Temos que pensar se teremos Lucas Veríssimo, Alisson e Marinho. Santos bem desfalcado. O resultado de hoje foi muito ruim. Pra mim, assim, a pior performance do Cuca no comando do Santos. Espero muita coisa daqui pra frente. Acho que dá pra gente mostrar um futebol melhor. Está claro que o futebol brasileiro hoje está nivelado por baixo. O Santos fez boas atuações contra, por exemplo, o Botafogo, o Fortaleza e não conseguiu sair com a vitória. E hoje, de fato, o resultado foi merecido. O Santos atuou mal e mereceu tomar 1-0 na sua casa, perdendo 12 jogos de invencibilidade para um time que nunca havia ganho na Vila Belmiro. Então é todo esse pacote de estrago que aconteceu no jogo de hoje. Espero aí que no final de semana contra o Coritiba a gente possa fazer uma performance um pouco melhor, porque hoje de fato o Santos deixou muito a desejar. É isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até o próximo Imparcialmente Santista e eu espero que vocês deixem o seu like e se inscrevam no canal. Tchau!